Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Mas então o podcast vai perguntar sobre o quê? CC Soft? É isso? Tô indo aqui. Não, vou fazer toda aquela introdução, né? Você desenvolveu na Ciberne o Cavernas de Marte, o Pinball, o clone do Kibert e o Valkyrie, que era um clone do Voyage of the Valkyrie, que é um jogo de Apple II e TRS-80. Isso te rendeu quase um contato, né? Para desenvolvimento profissional com uma outra empresa? Foi várias empresas. Eu tive, por exemplo, contatos com o pessoal que lançou o MC1000, né? Que eles me procuraram. A Lenovo, né? Na verdade, o MC1000 é até engraçado, porque eles não me procuraram por causa do que eu tinha feito. Sabe como é que eu entrei em contato com o pessoal do MC1000? Primeiro, Rock in Rio. Eu tô lá no Rock in Rio, sem fazer nada, ouvindo aqui, já tava lá o dia inteiro, né? Aí tava cantando lá uma mulher que não me interessava nem pouco, uma roqueira maluca lá. E eu fui lá no stand da CCE, dar uma sapiada, e vi o MC1000 lá. E até então, pra mim, não existia, nem sabia que existia aquilo. Micro colorido no Brasil não tinha nenhum. Tinha uma época, as suas poucas cores era o único colorido, né? Mas o MC1000, ele tinha alta resolução, cara. Alta resolução naquela época, era uma coisa raríssima. E eu peguei o MC1000, entendi o basic dele, tava lá um micro pra gente fuçar, e comecei a desenhar a guitarra do símbolo do Rock in Rio com plot, porque ele tinha o comando plot lá, eu saquei como funcionava, fui calculando, fui plotando a guitarra lá, eu tava sem nada pra fazer, fiquei lá. De repente tinha um monte de gente atrás de mim, olhando eu fazer aquilo, porque cada vez que eu tava fazendo em basic aquilo, né? Cada vez que eu tava antes começava a desenhar a guitarra na tela, todo mundo, né? E entre o pessoal do né, da galera, tava o gente de produto, MC1000, tava uma turma lá, inclusive uma loiraça linda, que era a mulher que vendia o MC1000, né? Que era a garota propaganda MC1000, uma loira fantástica, né? Tive até problema com a minha mulher por causa disso, porque me chamaram pra conversar, fui lá, falei pra eles, mostrei os programas que eu tinha feito, eles nem se interessaram, porque eles não estavam querendo jogos, queriam fazer o imposto de renda. Eles estavam lançando mais ou menos perto do final do ano, tudo. Eles queriam um programa para fazer imposto de renda. Eu falei, mole, isso aí é o tipo de letra, né? Aí comecei a fazer lá um programa de imposto de renda em Basic. Eu fui o primeiro cara a fazer programa de imposto de renda no Brasil, ó, que sacanagem, né? Aí, tô lá fazendo programa de imposto de renda, naquela época a gente tinha o Najara Tureta, né, que era a nossa moeda principal, que todo dia mudava de nome. O pessoal do Cacete de Pano que inventou a Najara Tureta, né? E depois o saco de pitombas. A Najara Tureta, cara, tem pra comprar um pão custava 10 mil cruzeiros, ou Najara Tureta, né? Então, eu vou lá no MC1000, o máximo que o base dele pegava era 6 dígitos. Não dava, cara, nem pra botar um pão lá no imposto de renda. Eu só fui perceber isso quando eu tinha terminado o programa. Eu já tinha feito tudo, tava lá o formulário inteiro, passei um mês programando. Aí vou lá, não dava pra entrar um pão, cara. Eu falei, que agora, né? Aí fui lá pra São Paulo, o CCE me levou a São Paulo, fui lá falar com os técnicos iam me ajudar, né? Como é que o troço ia fazer? Eu sabia mais que os caras. Aí eu falei assim, dá pra desenvolver uma rotina em Assembler pra lançar os valores dentro do Basic. Eu não dá pra programar em Assembler no MC1000. Eu não conhecia nada dele. Era depois que eu
saber que era um projeto parecido com o MSX, mas nem tinha MSX na época, não tinha, era uma coisa diferente. Foi mais ou menos junto que eles apareceram. Na verdade, não, tô mentindo, já tinha o MSX sim. O MC1000 veio depois dele. Mas o MC1000, ele era um projeto com o MSX inacabado, que alguém desistiu dele, foi lá e fez. Pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo lá, e pelas semelhanças de processadores, de uma série de coisas que tinha iguais no hardware dele, parecia ser mesmo. Eu sei que eu fiz o troço, mas pô, aí já tinha passado a época do imposto de renda, cara. Não dava mais pra lançar, e eles aceitaram botar o jogo. Só quando eu comecei, o primeiro jogo que eu fiz foi o Valkyrie. Eu tive que desenvolver o Valkyrie em Assembler para poder plotar, porque não dava também para fazer em Basic, porque o Basic dele não usava alta resolução. Eu queria fazer o Valkyrie em alta resolução, não tinha graça fazer aquilo de novo em quadrado, pô, aquele monte de quadrado na tela, um computador com, sei lá, 4.000, não sei quantas cores e mais os pontos, né? Eu falei, não, tem que fazer o... Aí comecei a fazer, pô, o MC1000 não tinha mais quando eu terminei. Foi um tiro muito rápido, cara, muito veloz. Foi tudo aconteceu muito depressa. Eu, pô, me deram lá, monitor e tudo. Aí que eu tive problema, porque quem foi levar o negócio lá em casa foi a tal da loira, que eu tinha conhecido lá no Rock in Rio, que a minha mulher estava junto comigo na época. Quando ela viu a loira pegar aquele monte de equipamento, ela falou assim, como é que você conseguiu tudo isso aí? Por causa desse programa besta que você vai, porque a família ainda não entende, né? Você trabalha com informática, desenvolve jogo, nem a tua família te respeita. Minha mãe, só agora que a minha mãe começou a aceitar que eu sei fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer jogos pra escola, pra negócio de educação, né? Então você ser respeitado pela minha mãe, porque nem a minha mãe dava muito certo. Não adianta se você ganha dinheiro, se você não ganha dinheiro, as pessoas não respeitam. É uma coisa até hoje, é uma coisa impressionante. Tudo bem que hoje tem a faculdade de criação de jogos e dizem que é a profissão mais rentável do mundo e não sei o que mais. É tudo um bando de balela. Tem nada a ver, é tão bom quanto qualquer outra coisa. Basta que o cara seja bom e que faça uma coisa inovadora. Isso em qualquer área dá dinheiro, né? Mas o pessoal fica falando, tem essa fama agora. Aí o cara fala, não, vou fazer uma faculdade de jogos. Enche a boca, né? Só que, pô, a faculdade, quando eu dou curso de jogos, eu dou curso para iniciante, eu gosto de trabalhar com criança. Eu esqueci dos adultos, eu deixei os adultos pra lá, porque a criança você pode ainda salvar ele de alguma coisa, né? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, o teu curso vai levar a vida toda. Eu só vou te dar os primeiros passos, o resto você vai levar a vida toda, porque quando você vai trabalhar nessa área de criação, você precisa ter uma base gigantesca, você precisa ter uma série de conhecimentos que por acaso eu tive, né? E às vezes eu falo, qual é a tua formação? Olha, tem cara que fala, não, eu estudei na faculdade, não sei o que lá, eu até tenho uns diplomas pra falar também, mas eu acho a pura besteira. Fala, a minha formação foi não essa nova agora, a de 1970, 65, 70, que você recortava as coisas e fazia, revista Nosso Amiguinho, coleção de enciclopédias e uma série de coisas, Tesouro da Juventude, por exemplo, que é uma puta de uma enciclopédia. Essa é a minha formação. E quando eu comecei a fazer jogo, eu descobri lá como é que era a pontinha do Pong, né? Como é que eles descobriam eixo cartesiano. Eu nem sabia que era eixo cartesiano, pô. Eu sabia lá que é eixo cartesiano, né? Quando você tem 15 anos de idade, aí você até sabe, mas você não quer saber, né? Aí quando eu descobri, não, mas isso eu sei, pô. X aqui, Y ali, aí eu ponho aqui, ele põe, pô, aí eu fiz meu jogo. Seu famoso, é pra isso que essa porcaria serve? Exatamente. Isso, mas o que te dá a formação não é saber o que é eixo cartesiano ou saber trabalhar, fazer cálculo matemático. Eu sou péssimo em matemática, eu sou muito ruim em matemática. Mas o bom é que você pega o computador dele e faz os cálculos pra você. Então não precisa você ficar se matando. Mas quando você pega esse lance, que é toda a tua bagagem que vem lá de trás, eu aprendi a trabalhar com 3D. Primeira vez que eu vi 3D, eu já tava fazendo coisa lá. Eu tava montando, botei carro dando cavalo de pau, então os caras olhavam e falaram, cara, o cara é um gênio. Gênio caceta. É que eu já mexia com 3D lá na revista Recreio. Eu montava um eixo geodésico, você pegava aquelas planificações, aquilo é 3D puro. Você quando faz isso no papel, quando você tem 8 anos de idade, 5, você vai pro computador, você fala, isso aí tá pronto. O computador faz de uma forma muito fácil. E você quando pega o jogo, você tem toda essa bagagem, não é só o 3D. É o 3D, as histórias em quadrinhos, é os livros que você leu. Isso é que é a verdadeira história. Você vai na faculdade, o que você aprende na faculdade? Você aprende uma tecnologia, você aprende um negócio de marketing, de comércio, mas isso não te capacita a fazer um jogo. Assim como um cara que sai de um curso de qualquer coisa, não precisa ser um curso específico, ele normalmente não está capacitado a exercer a profissão. Ele vai aprender na prática. Se já tem alguma prática anterior, ele vai ser bom naquilo. Mas até hoje, o jogo, você fala, eu faço o jogo, tanto que o cara fala, qual é a sua profissão? Fala, eu sou designer de interface interativo. Que porra é essa, cara? O que é isso? Que palavrão é esse? Eu
faço jogo, cara. Você vai falar que faz jogo, você perde até uma chance do emprego se você estiver procurando. É uma coisa triste, mas ainda é assim. Você pode chegar com seu diploma de curso universitário de criação de jogos, já deve ter uns caras formados aí, né? Já tem mais de 4 anos que estão fazendo esses cursos, né? Você pode chegar, tudo bem, você vai lá fora, o cara valoriza isso. Fala, esse país tem um curso de formação para isso, que não tem. E não tem, acho que nos Estados Unidos não deve ter curso de criador de jogos. Tem lá designer, tem uma série de outras coisas que juntas levam o cara para isso. Mas aqui continua essa tristeza. Eu acho tristeza porque, por isso que eu falo, eu vou trabalhar com as crianças pensando que daqui a uns 5 anos, 10 anos, essa coisa vai melhorar um pouco, né? Deve melhorar, não é possível que continue tão estagnado com tanta informação que a gente está recebendo agora, né? Aí outro dia eu vi o Bill Gates falando numa reportagem, tava zapeando na TV, né? TV a cabo, aí tinha um cara entrevistando o Bill Gates no CNN da vida aí. Aí o que o Bill Gates tava falando? Que o negócio dele agora é trabalhar com educação à distância, que ele tá postando na garotada. Eu falei, pô, o cara pensa que nem ele, cara. Não que nem, mas ele pensa igual faz muito tempo. E aí você vai olhar aqui no Brasil, quem que tá falando sobre isso? Esse cara aí que é mais conhecido por ter sido marido da Luma de Oliveira, do que por ser um dos caras mais ricos do mundo. Ele vem fazer um negócio aí com a educação, que vai ser fantástico, mas eu só vou falar em 2015, quando eu já vou ser o cara mais rico do mundo. Agora ele está era o 15º, sei lá que não conseguiu isso, agora é 100º. Quer dizer, as diferenças que a gente tem culturais, né, quer dizer, o que estão fazendo para ajudar isso, né? É onde eu fico pau da vida, como a gente estava falando do quê? Da CBR, né? A CBR, se ela tivesse tido a chance de fazer 10% do que eles imaginavam fazer, tinha ajudado muito, ia ter um progresso em todo o Brasil. Foi mais ou menos. Se a Mesbla pagasse também ajudava, né? Mas ajudava bastante. Eu só tenho a impressão de que se a Mesbla pagasse, isso vai virar outro meme. Inclusive, outro bordão. Feito mais algumas coisas. Porque se eu tivesse ganho uma grana nessa área, porque eu tinha tudo, reconhecimento, tinha gente que me pedia autógrafo na época, era ridículo. Peraí, Divino. Você falou que era ridículo gente te pedir autógrafo. Mas como é que. Você ainda se lembra como é que foi isso? Nada de especial, entendeu? Eu achava que eu tava fazendo alguma coisa diferente. Então, quando um cara chegava pra ele e falava, pô, você é meu ídolo, você é não sei o que mais, eu achava aquilo um absurdo. Só que eu fiz pra ter isso, né? Não tinha feito nada. Eu falo ridículo nesse sentido, né? É claro que eu gostava, né? Todo mundo gosta disso, de ter o seu trabalho reconhecido, né? Eu já pedi autógrafo e fui atendido pelo Renato De Giovanni e fui atendido pelo Luiz Piazza. Ele autografou meu aprofundando no SX. Se você tivesse pedido pra mim... Renato Giovanni tá lá, ó. No início da revista Microsystem falar, eu ganhei um autógrafo dele. Pô, também teve um evento aqui no Rio, Joga Brasil. Não. Ele me mandou, depois eu mostro pra vocês. Eu tenho um autógrafo que desenvolveu lá pra mim, autógrafo online. Ricardo, você tá esquecendo do seu outro autógrafo? Lógico. Eu tenho um autógrafo do Chico Wozniak no livro dele. E eu entreguei um cartão do Renato Computaria pra ele e ele gostou e me entregou um cartão de visita dele, que é, contei pra vocês um monte de vezes, em lâmina de aço. A gilete que ele usa pra se barbear também. Ele usa pra cortar bife no avião, ele falou. Então. Não sei, esse daí é meio insuperável, a não ser que eu tivesse, claro, do Spock. Esse do Spock ia ser legal. Eu não sou Renato, autografia, cabelo pirata não. Esse negócio de cópia pirata é engraçado, né? Porque quando a CBN parou de produzir os jogos, eu mesmo estava pirateando meus jogos. Ou seja, eu vendia, né? Tentava vender. Só que os meus concorrentes eram a molecada da época, que eles gravavam e vendiam. Eu até tinha umas proteções bestas lá, mas aí um dia eu falei assim, eu vou combater esses caras. Fui lá na casa do moleque, tava oferecendo. Cheguei lá, entrei, vi os jogos, ele passou, né? Devia ter uns 16 anos, era um português, né? Eu falei pra ele que eu era o Divino, que seria legal se ele não vendesse meus jogos, que tava prejudicando. Pô, o Manuel ficou branco, cara. Eu falei, não, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, né? Eu fiquei com tanta pena dele, que eu nunca mais fiz isso. Eu falei, eu nunca mais na casa do alguém, porque é muito ruim, é muito mal isso, né? Mas você não sabe a maior. O Manuel foi trabalhar na Chocolate, no chefe lá do CPD, e foi ele que me chamou pra ir pra lá a primeira vez. Pra trabalhar com micro grande, pra ganhar um puta de um salário, pra receber por semana em dólar. Ou seja, nesse ponto funcionou. Eu fui brincar com o pirata, acabou virando meu amigo. Mas por quê? Porque eu não quis dar uma
porrada na cara dele. Era um moleque, porque eu tinha 25 anos, também era um moleque, não era nenhum adulto, né? Mas ele ficou assim, sabe? Ele ficou com medo. E eu era uma espécie de ídolo pra ele. Quando eu falei do jogo, foi: quem é esse cara aí, né? Que ele te autorizou a vender esses jogos? Você conhece ele? Eu falei: não, esse cara é gente boa. A gente vende porque não tem aí pra achar em outro lugar. Eu falei: pois é, mas quando você vende, você meta pra eu que fiz, né? Cara, eu nunca mais fiz isso na minha vida. Porque é muito chato olhar pro cara e ver ele ficar sem graça, sabe? É uma pessoa que tem vergonha na cara ainda, né? Porque piratear, todo mundo pirateia, cara. Hoje em dia, quando o cara vem na internet e fala sobre: eu só compro grama original, faço questão de pagar, eu tenho que ir na cara do jeito. E nem tem como, cara. Você vai piratear até sem saber, porque você compra coisa pirata em qualquer lugar. E é nessa questão de piratagem, né? Por exemplo, um dos primeiros temas que teve no Brasil, que fez sucesso, foi o Atari, né? 2600. Eu fazia fita de Atari, só que o meu nível era alto. Eu gravava as fitas e tinha um cara que ele fazia a embalagem, trazia os chips lá dos Estados Unidos, a gente viajava, fazia um maior esquema. O cara ia pra Miami, vinha com uma mala, eu ia pra Manaus, ele me entregava a mala em Manaus, porque o avião passa no mesmo aeroporto. Aí você vinha com essa mala cheia de chip pra gravar as fitas do Atari. A gente gravava essas fitas, levava ela pros Estados Unidos, trocava lá com fita original pra vender aqui a fita original. Aí tinha cara que lá nos Estados Unidos comprava as nossas fitas e traziam pra cá, moambavam pra vender aqui no Brasil. Olha o caminho louco que os nossos pais, né, cara, de pirataria. Você sai daqui, leva pra lá, o cara vai lá atrás, vem pra cá, pirateia e ainda assim você ganha dinheiro. Então eu acho uma loucura isso. Eu acho que se o pessoal que faz, que hoje tá acontecendo isso. Você entra na internet hoje, como é que o Justin Bieber ficou famoso? Não foi pirataria, cara. Ele punha as músicas dele no YouTube, pô. Não foi a pirataria que tornou ele famoso. Ele botou lá. Ele fez uma coisa diferente do que os outros fazem. E todo mundo busca o caminho da empresa que vai lá, que faz aquele esquema todo, gera uma grana enorme que não vai pra mão do autor. Hoje na internet, uma banda nova entra na internet, põe a música dela ali no MP3, de graça, claro, que você não vai botar pra primeira música e querer que pague. Mas as bandas mais antigas, as bandas que já têm fama, estão vendendo a música por $1, cara. E ganham muito mais dinheiro que se vender o disco. Com o programa tinha que ser a mesma coisa. Com quase tudo tinha que ser a mesma coisa. Só que, pô, nego não vai deixar de ganhar dinheiro enquanto puder ganhar. Não adianta pensar que quem tá lá andando e por cima da carne seca vai sair desse pedestal. Não vai. Só que hoje está tendo a possibilidade de fazer sozinho. Tem muita gente que tá fazendo isso. Eu acho isso muito bacana. A gente tá tendo uma liberdade maior. Aquela democracia real. Eu não vou nem falar democracia, que não tem nada a ver. Mas aquela liberdade de você chegar lá, fazer e mostrar o seu trabalho. A internet está propiciando isso. Está tendo uma mudança de formato. Hoje mesmo eu estava numa revista de 2010, que ela ganhou, e um cara estava falando sobre isso em 2010, sobre essa mudança, né, que ia acontecer, mas realmente está acontecendo. É uma coisa que a gente vai ver ainda, muita coisa melhor. Por isso que eu estou falando, hoje eu quero trabalhar com a garotada, porque eles vão pegar, então dá uma base para eles. Não adianta chegar hoje e tentar fazer a cabeça do... Eu faço, eu trabalho com técnico de segurança, eu tenho uma série de informações em outras áreas que tem nada a ver com o que eu fazia naquela época, que eu utilizo, mas eu estou fazendo tudo isso por quê? Porque a educação à distância que é o caminho. É onde quando eu vi o Bill Gates falar isso, eu falei muito mais ficar me convencendo de que eu tô certo, porque o cara sabe das coisas. Não estou dizendo que ele é gênio nem nada, não, nem gosto dele, mas sabe das coisas. Ele vai ter uma missão no futuro muito grande. E é o que está acontecendo hoje, né? Só para fechar uma coisinha aqui da CCE, você comentou que a CCE não estava interessada em fazer jogos, né? Ela queria programas. No final até conseguiu que alguns programadores que desenvolvessem algumas coisas, né? No wiki do MC1000, lá que é a página mantida pelo Emerson, a gente conseguiu compilar uma série de aplicativos para o MC1000, né? Livro de razão geral, análise financeira, análise econômica, análise patrimonial. O meu preferido, que é o RedPert Caminho Crítico, que não só é um programa que pede a expansão de memória para 64K do MC1000, como também é talvez o primeiro e único programa em Basic do MC1000 que tem trava contra você fuçar no código. Ele tem um pedaço bichado lá para você não conseguir executar o código. Quer dizer, no final eles até quase conseguiram o intento deles, né? Eu penso o seguinte, por algum motivo, a direção da CCE jogou o MC1000 no lixo, porque de um dia pro outro eles pararam de investir no MC1000, sem aviso, sem nada, porque o Amiga, por exemplo, quando o Amiga acabou, foi uma consequência da falência da Commodore lá fora, etc, etc. Então não teve. Agora a CCE, do nada, eles resolveram pegar o MC1000 e parar de produzir, resolveram investir em Apple, em outros produtos que quebraram a cara também nisso. Tanto que até hoje o CCE não tem computador, não tem, quer dizer, eles fazem aí hoje laptop,
laptop, coisa, mas não, eles perderam o bonde naquela época de fazer alguma coisa deles, né? E o MCMil o MCMil foi o único, foi um projeto, não teve nem um segundo, né? Porque todos os outros computadores, por exemplo, o M7X tinha o Sharp e Gradiente, estavam brigando as duas, né? Todos os outros sempre tinha pelo menos duas empresas no TAP. O MCMil não, o MCMil é um mix que só teve ele. Mas a CCA sem tendo nada. Ele um dia tava fazendo, outro dia não tava mais. Eu lá, eu fui apanhar de despesa, eu tava desenvolvendo, eu falei, não, pra parar, não adianta mais, não vai ter mais o MCMil. Você comentou aí sobre o Amiga. Aproveitando que você falou isso, fale mais sobre a Era Amiga, o seu envolvimento com essa plataforma e seu envolvimento com a PCI. Cara, o Amiga, como foi que eu comprei o meu Amiga mesmo? Tô tentando me lembrar aqui. O Amiga, na verdade, o que foi? Ele foi um meu avanço. Eu saí dos micros pequenos, que era o micro de 8 bits, né? O Amiga era um micro de 32 bits. Era um nível que na época era acima do PC. O pessoal do PC odiava quando falava isso, mas, pô, eu não tô querendo fazer tribo de computador, muito pelo contrário. Eu acho que computador bom é o que você tem, né? Então, o Amiga, pra mim, ele foi, assim, o melhor amigo que eu tinha na época pra poder fazer alguma coisa. Eu comprei um Amiga 500, como todo mundo, comprei a expansão depois, que era caro pra dedéu aquilo. A expansão era $1.000, com a Amiga custava $2.000, eu tinha que vender meu TK90X, meu MSX, eu tinha que vender todos os meus X pra conseguir comprar uma Amiga 500, só de expansão de memória. Até hoje, os Amigas são console, até hoje, itens de expansão, coisa pra Amiga, até hoje são caros. Vou te dar um exemplo. Expansão Amiga 1200 para Amiga 600. Gastei 500, aproximadamente $1.500. Essas sobras para mim hoje colocar uma é complicado, né? Uma coisa bagunça, dificulta a pessoa ter. Então, o que está acontecendo? Eu comecei a fazer isso para eu poder trabalhar. O Amiga me pareceu, na época, um micro mais interessante. Como eu tinha alguma ligação com vídeo produção, etc., ele era o meu micro. Só que eu não comecei a trabalhar com a Amiga com a mesma mentalidade que eu tinha na época que envolvia para outros micros. Eu tinha um micro para desenvolver para ele. O Amiga era uma ferramenta para ele. Só que aquele negócio, você não joga fora a sua bagagem. Então eu comecei a desenvolver coisas por Amiga, comecei a me tornar um especialista em Amiga. Tem uns 5 anos, mais ou menos, trabalhando com a Amiga, antes de aparecer um cara da PCI falando, nós vamos lançar Amiga no Brasil, e falaram que você entende de Amiga. Foi o melhor emprego que na minha vida. A PCI me contratou como consultor, ganhando uma grana preta, não fazia nada, não tinha cartão de ponto, não fazia nada, eu dava um palpite. O primeiro palpite que eu dei foi um palpite furado, cara. Caras lá era furado, né? Cheguei numa reunião, eles iam lançar uma Amiga 600 no Brasil. Quer dizer, eles lançaram a Amiga 600. Chego numa reunião onde todo mundo estava falando do lançamento da Amiga 600. Não é porque ele tá falando aqui, ele corrigiu um erro aqui. Ele tá mostrando nas notas, na verdade, não foi $200. Isso, R$1.200. Eu errei os valores. Eu só errei a moeda, porque veio em euro, na verdade, eu pensei em dólares. Então, mas foi caro pra caracoles comparado aos outros que são. Mas o São dólar 4 dígitos do mesmo jeito. Teve uma época que o dólar e o cruzeiro, o dinheiro, né, sei lá o que pode. A Najara Tureta, eles eram iguais. Dólar e Najara Tureta 1 a 1, cara. Teve uma época. É verdade. Aquela época eu comprei no tudo, Pô, nem me fala. Mas eu reclamava, dizia que não era bom pro país. até do país. Só para matar a curiosidade do Giovanni aqui, o que foram as peças? Foram uma aceleradora 630, foi uma bateria para aceleradora, que é a clock port dela, foi uma expansão a 604 de mega, uma Indivision SS, que é a FlickFix, mais a taxa do PayPal. Só isso do 600, e tem mais a do 1200, que eu consegui uma Blizzard PTC. Pois lembrou bem. Ou seja, 1.200 na Jara Tureta. É isso. A menos na conta do Sander. O meu amigo aqui dentro sem expansão custou $2.000, cara. Era muita grana. Pra mim era muita grana. Mas era o que eu queria na época. Valeu a pena. Valeu a pena porque realmente quando o Amiga deu aquela primeira entrada no Brasil, eu realmente foi a primeira vez que um computador foi lançado e que eu tava conhecendo mais dele do que os outros. Porque toda vez que lançava um computador no Brasil, eu tinha que correr atrás para descobrir o que tinha ali. Era um sacrifício isso. Eu não podia ficar comprando todos os computadores. Não dava. Não tinha condições. Coisa difícil. E eu tinha que estar por dentro. Afinal, eu trabalhava numa revista. Tinha que estar antenado. Aí quando eu me desliguei disso, que eu falei, isso não me pertence mais, eu peguei o Amiga e falei, não, isso é uma ferramenta de trabalho para mim. Aí aconteceu o contrário. Veio uma empresa séria, porque a PCI é uma empresa séria, apesar de
pouca gente conhecia a PCI, porque a PCI, ela é meio desconhecida porque eles têm linha de montagem que modifica. Então eles podem fazer carro, podem fazer máquina de lavar roupa, eles podem fazer fogão, podem fazer computador, máquina fotográfica, impressora. Eles têm linha de montagem que se adaptam a qualquer produto. Então eles, na verdade, não são uma empresa que só faça uma coisa. Tanto quando a Commodore falhou, a PCI se lixou, não deram nem bola. Eu me ferrei, mas a PCI se deu bem. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria. Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a sessão de notícias do Retro Computaria, porque velho, como a gente sempre diz, é o seu PC. Eu sou o João Cláudio Fidelis e estamos aqui na mesa hoje com César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Giovanni Nunes. Oi, gente, tudo bem? E Ricardo Pinheiro. E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a brincar, João? Vamos lá. Vamos começar por aquela sessão que não acaba nunca. Quer dizer, vai acabar em 31 de dezembro, né? É. Sim. Mas aí vai aparecer outra. 2013 das efemérides. Ah, sim. Ela acaba em dezembro. Ah, tudo bem. Depois tem a 2014 das efemérides, 2015, 2016. E assim, quando tivermos mundo, ela vai ter, né? A gente começa com o 40º aniversário do ícone. Exatamente. É isso? 40 anos. Exatamente. A gente já postou no Retrocomputaria Plus. Uma reportagem do The Verge. Mas a gente vai reforçar isso porque, enfim, o ícone tá fazendo 40 anos e você achando que o ícone apareceu um dia desses. O ícone é contemporâneo do Pokémon, né? É. Como tá na matéria, nós não estamos apenas criando uma ferramenta, nós estamos fazendo o design de todo um sistema para trabalhar com conhecimento. O artigo ele é bem interessante, ele fala daquele vídeo, vale a pena até assistir, né? Que é a mãe de todos os demos, que é de 67, se não falha a memória, que é a apresentação de uma coisa que parecia um mouse, de uma coisa que parecia uma interface gráfica. O tiozinho fez uma apresentação com um projetor gigante, uma tela preta e branca, né? Mas um projetor gigante com uma interligação entre eles ali no local do evento e o pessoal da universidade. Literalmente videoconferência. Sim. Vamos pra frente então? Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais nova. Ou menos nova, né? Menos antiga. Exatamente. 35 anos de jogos de futebol nos computadores. Futebol soccer, não futebol americano. Exatamente. 35 anos. Os primeiros jogos de futebol que eu lembro eram o International Soccer e o Pelé Soccer do Atari 2600, os mais antigos que eu me lembro. Não, chegou a ter uma máquina de arcade de soccer, preta e branca. Uau! Da Atari, inclusive. Esse vídeo, assim, ajuda a demonstrar a evolução dos jogos, né? E o principal, né? A melhoria dos gráficos, né? Do pessoal vestir de cima, vestir de lado, pontinhos chutando um pontinho. Só uma reclamação desse vídeo, faltou o Konami Soccer. Sim. Faltou o Konami Soccer. Lamentável. Que, aliás, tem sua importância máxima, porque a Konami, ela fez as duas séries International Superstar Soccer e Wing Eleven, mas o primeirão que a Konami fez foi Konami Soccer. Então, se não existisse Konami Soccer, não existiria hoje em dia o famoso Wing Eleven. O pessoal compra por R$3 no camelô. Isso, mas eu acho que eles tenham tirado esquecido desse passado, porque senão a Nintendo poderia processar, né? Porque era o jogo de futebol do Mario. Exatamente. Olha, se você reparar o Soccer do Nintendinho, do NES, que é da própria Nintendo, se você reparar, ele é muito similar ao Soccer Konami. Mario Soccer. Não sei quem copiou quem, porque os dois são mais ou menos a mesma época, 84, 85. Nossa. Fazer uma pesquisa profunda pra saber quem copiou quem. Pois é. Falando em cópia, né, temos o 27º aniversário nosso, o tempo voa, a gente se diverte, da interface padrão CDX2 da Microsoft. Microsoft, pra quem não sabe, hoje chama-se... Não é que chama-se, ela é uma empresa do grupo da APC, que faz no breaks. Pra quem não lembra, a APC, ela comprou a Microsoft, já tem algum tempo, a Microsoft que trabalhou desenvolvendo interfaces para TRS-80, posteriormente para MSX, interface, tudo é uma empresa cearense. Depois ela acabou voltando para a área de elétrica, então tinha um módulo aterrador, estabilizadores, material inclusive tido de boa qualidade. No breaks. E a APC agora comprou, né? Mas a APC é uma coisa engraçada, né? A APC, American Power Consumption, foi comprada por uma empresa francesa de nome alemão, a Schneider. Olha ela aí. Elétrica. Não, e agora tem uma empresa chamada Microsoft. Pois é. E a Microsoft, pra quem não lembra, a CDX2 foi a primeira interface drive para MSX. Foi baseado no projeto da interface de TRS-80, né? Que usava por portas. Sim, por isso que ela é diferente. O padrão MSX recomendava-se que usasse endereço de memória. Mas eles fizeram por portas, eles pegaram e acabou virando o padrão usado no Brasil. O
padrão nosso, foi copiado pela nossos amigos da DDX e, consequentemente, copiado em série na cópia da cópia da cópia, né? Ah, na DMX, né? DMX, aí Leopard, todas as outras, né, se copiaram. Falando de DMX, um abraço do Mikachano. Sim, ele sabe por quê. Né, enfim. Mas o principal temos que falar, né? O aniversário dos 27 anos na próxima quinta-feira, dia 25 de abril. Sim. Então, assim, prepare um bolinho para sua interface DX2 ou sua interface clone. Isso. E a confusão começou toda aí, né? Porque a Sharp lançou uma interface padrão e aí começou a meter o Mario na Sharp. Sabe que eu nunca tive uma CDX2? A interface que eu tenho aqui em casa é uma Tradeco, que eu nem sei se está funcionando, e uma interface feita pela Ciel, que essa está funcionando. Eu precisei dela há pouco, coisa de uma semana, usei, ela está funcionando bem. É a minha DX hackeada. Tratreco. É a Tratreco. Uma Tratreco que não sei o estado. Eu tive uma DDX, bom, todo mundo teve, mas no Rio de Janeiro teve um drive da DDX. Não, eu conheci gente que também teve DMX e gente que teve Tradel. Não, mas aí depois que apareceu a DMX, né? Agora, CDX eu só vi em Pirato House. Sim, foram as primeiras empresas a comprarem drive por aqui no Rio, né? Por que será? Por que será? Agora, e com isso encerramos a nossa sessão de efeméride. Vamos seguir com o roteiro aí. Vamos lá. Pergunta pro amigo ouvinte: poderiam os romanos construir um computador digital com a tecnologia da época? Sim ou não? Tem o link aí que você pode ver. Poderia... da conspiração, sim. Documentários da Discovery. Poderia... Não, o History Channel é mais bizarro. O documentário do History Channel com aquele sujeito com o cabelo em pé. Alienígenas do passado. Ou então aquele russo maníaco de óculos escuros. Foram alienígenas que inspiraram os romanos a fazer? Será? Será que o Júlio César poderia ter um perfil no Facebook? Enfim. O que eu estou pensando? Invadir a Inglaterra. Invadir a Bretanha. Quantos curtiram? Será que Nero usaria o Twitter, né? Pra botar fogo em todo mundo? Com certeza Nero entraria em fóruns pra fazer flame war. Putz. Depois, vamos pra mais uma sessão? Vamos aí. Finalmente, né, a gente resolveu fazer uma sessão. Oficializar a sessão, Oficializar que ela existe, né? Que é a sessão Hackaday. De tanto que a gente fala dele, né? Nada mais justo. Pô, mas o Hackaday manda, né, gente? Convenhamos, né? Merece. A gente começa com como converter um joystick de PC Júnior para USB. Não me pergunte a utilidade disso. A pessoa quer sofrer em USB. É a única explicação possível, inclusive. Olha, então eu deixo a dica pro nosso amigo Juan Castro, um abraço pro Juan. Faça o mesmo com o joystick do CP400. Mas aí que tá, o Juan comprou aquele adaptador feito pelo Eduardo Lucas, Color Joy, pra você poder ligar joysticks de Atari no TRS Color. Cara, ele não quer outra via. Sim, mas a graça não é o Coco ter um joystick decente, é você pegar um joystick indecente e botar no PC. Por quê? Tu vai querer jogar Outhouse no PC? Aham. Não, mas se você tentar jogar Outhouse no PC. Gente, por favor, o joystick do PC Júnior é um joystick de PC comum, ele tem centro balanceado, ele não é um joystick de centro balanceado. Eu sei, por isso que eu tô falando que a sugestão é pro Juan fazer um desses. E o principal, o joystick CP400 foi concebido por alienígenas, porque mãos humanas não conseguem segurar aquilo e apertar os dois botões. Não era pra um design italiano? Não, alienígena. Ou seja, daqui a um tempo vai ter um documentário do History Channel. Vai. Falando que foram aliens. Eram aliens italianos. italianos. A gente tinha design italiano na Prologic e pizzaiolo na Microdigital. Vamos parar de falar de pizzaria, design italiano, etc e tal? Vamos segurar pro final. Vamos falar do Pocket Serial Host? Vamos lá. É assim, o pessoal que usa o ADT Pro, que é a ferramenta de transferir disco, que é baseado no ADT, para transferir via porta serial discos de Apple II, ele trabalha com um protocolo específico e o próprio programador desenvolveu um disco de boot em 233 que ele literalmente monta um HD via link serial. Você pode fazer isso com o teu Apple II convencional, você monta o seu HD e mexe com ele, e esse tiozinho aí do Hackaday resolveu fazer um dispositivo que suporta esse protocolo. Então você simplesmente pluga no seu Apple II e dá boot no disquete. E não precisa ter um PC para ter seu mass storage serial. Interessante, hein? Sim. Muito bacana, hein? Puxa direto de um cartão SD, né? Então você basicamente faz o papel da CFFA 3000, né? Só que
usando um SD. Só que via link serial, né? É pela serial, né? É interessante, hein? Mas ele faz um link serial pela link serial, né? Agora eu tava olhando aqui no Hackaday esse aqui, fazendo um Commodore 64 portátil. Meu Deus, eu tô vendo a foto. Eu tô assombrado com o que o cara fez. Pro amigo internauta que não clicou no link, significa, inclusive, abrir um espacinho no case do Commodore 64 para colocar um LCD. Só poderia colocar um LCD um pouquinho maior, né? Sim. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito legal isso aqui, só que infelizmente isso não passa todo o feeling do Commodore 64, que ele nunca poderá ser portátil dessa maneira, no máximo transportável. Sabe por quê? Tá faltando 1541. Ah, tá bom, João. Mas tem um SD12EC na foto, tá? Pô, mas o Bust, a sensação seria se ele fizesse um 1541. João, você é a única pessoa, acredito, do universo, ainda acha bacana no ano da graça 2013 as pessoas sofrerem com 1541. Não, ele não acha bacana, ele já vendeu dele, ele tá falando de trollagem. Ele acha bacana. Eu vou mandar um abraço pro Sander que não está hoje, porque, não foi ele que comprou, mas ele comprou um 1541. Pra quê? Eu não sei. Cara, mais um motivo pra gente trollar o Sander. Não, o 1541 pro Sander tem motivo, ele tá usando pra fazer musculação. Ah, tá. Ele vai amarrar na perna pra fazer glúteos. E depois dessa, vamos passar pra próxima. Vamos. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer por causa que é imprópria pra podcast. Horário, então vamos lá. Pra qualquer horário. A gente volta e meia fala do Project Kiwi, que é o projeto de fazer um computador homebrew em cima do Motorola 68008. A gente já falou algumas vezes. E o Simon, que é o cara que faz o Project Kiwi, montou uma case muito bonita. É Black Piano? Mesmo sendo Black Piano, e eu particularmente não sou muito fã de Black Piano, principalmente porque é um troço que ama a gordura dos dedos, mas ficou muito legal, ficou muito bonito. Fico imaginando todas as coisas na casa do César Black Piano, ele tendo uma síncope. Cara, tá dizendo aqui, o case foi cuidadosamente cortado a partir de folhas de plástico ABS, colada junto com acetona e pintado com tinta automotiva. Porra, parabéns, cara. Ficou bacana, cara, ficou bacana mesmo. Por mais que seja Black Piano, você sabe como é que é Black Piano, né? Black Piano não fala senão eu mancho, senão eu pego mancho de dedo. Sim, e pra quem não lembra do projeto, o Project Kiwi é um computador com 68008, que é um 68000 com barramento de 8-bit, um V9990, porta MIDI, 2 CIDs, Ethernet, IDE e floppy disk. Em resumo, o micro ele é mó salada, né? É um genericão. Ele é o seguinte, eu gosto do Motorola, mas também gosto do V9990, vai dar um ar meio MSX. Mas ele é um computador feito pelo Márcio. Oi? Um computador feito pelo mar. Feito pelo Márcio. Tem MIDI, tem CID, tem V9990. Porra, só faltou o 2151. Só faltou isso. Eu vi no cartucho. Não dá ideia que o Márcio vai te soltar do Simon até colocar um. Só falta uma coisa pra ficar com a cara do Márcio, que é a interface gráfica do Workbench. Tem mais uma coisa também, em vez de ele chamar Kiwi, ele chamar Bob. Ele pode chamar o Kiwi de Bob. Seguinte, já que a gente tá falando de case, vamos acabar a sessão Hackaday e vamos continuar falando de case? Vamos. X500, se você não sabe o que é o X500, por favor, procure. Faça o dever de casa no Retrocomputaria Plus. O X500 vai ter um teclado mecânico. Muito bom. Que é o X500 Evo. O que é o X500 Evo? Você pega o seu X500, modifica, e o Loriano Paim, aliás, só pra constar, ele completou o Kickstarter do X500, acabou de 31 de março, foi tudo completo, conseguiu lá os 10 mil libras, e ele redesenhou o X500 pra você colocar... Não usar aquele tecladinho Island, ele usar o teclado mecânico full size da Sherry, né? O Sherry MX. Cara, Loriano é o nome dele mesmo? O nome dele mesmo, Loriano Paim. Cara, então o cara nasceu pra ser usuário de Amiga. Porque Loriano seria quase uma versão masculina de Lorraine, que é o codinome do Amiga. Não duvide nada. Olha aí. Pra começar, o cara é um italiano que mora na Inglaterra, né? Então ele é um design italiano? Ele é o design italiano. Uma coisa que eu tava vendo do X500 Evo é que você pode receber, se você quiser, as capinhas para você colocar nas teclas. Coisa que você, pra quem tem teclado mais antigo, como os Model M, tinha, você colocar e trocar as capas,
capas. Você pode ter um conjunto de capas keycaps do Amiga, com layout ali tudo certinho, sem adesivos, impresso com laser. Você vai lá e tira e coloca. Fica um tecladinho mecânico com a cara de um teclado de Amiga. Coisa linda de se ver, né? Ou seja, em vez de ter aquelas teclinhas com os íconezinhos do Windows, você vai ter o famoso símbolo do Amigo, o Azinho. Os Azinhos, né? Os Azinhos. Cara, que bacana, hein? E aquela coisa, né? O teclado mecânico é outro feeling. Essa que é a grande verdade. Mesmo sabendo que os teclados chiclete, ou então hoje em dia que é o Ireland, os teclados que a Sony começou e depois a Apple adotou, então tá melhorando e tal, mas nunca vai chegar no feeling do teclado mecânico. Essa que é a grande verdade. Só pra ter uma noção, eu tenho um teclado mecânico, um Model M aqui, que eu não me desfaço por nada. Esse teclado tem 20 anos de fabricado e o bloco numérico já não funciona direito. Pergunta se eu vou trocar esse teclado. Eu só vou trocar esse teclado no dia que ele quebrar. Eu comprei a R$10. E se duvidar, tu vai fazer até a solenidade, né? Enterro. Cara, o problema é que eu gostaria de abrir esse teclado pra limpar, mas o parafuso é uma medida alienígena que só a IBM tem. Um dia talvez eu importe um teclado daquele fabricante que arrumou a patente dos Model M e compre um novo pra substituir esse cara. Por enquanto... acho que é Unikeyboard, se não me engano. Unikeyboard, agora eu não lembro. Model M 0 bala seria uma boa. E se estiver um modelo sem fio, eu compro na hora. Model M0 custa $100 no clássico. Se for sem fio, eu compro. Nessa loja é $60 o mais barato que eles têm. Tem inclusive o mesmo formato, tudo igual, mesmo layout. É $60 o mais barato. A Unicomp. Nada substitui um teclado mecânico. Mas em nomes engraçados, então, saímos da Unicomp, vamos pro Nextor. Tem nome de vitamina. Depois de 1 ano e meio, depois do último release, o homem que não dorme, que faz o V da vitória pra tudo, Nestor Soriano, também conhecido como Konami Man. Também é conhecido como o cara que tem um código fonte da MS-DOS2. Ele lança a versão 2.0 Beta 1 do Nextor. O Nextor é a versão dele, é o DOS que ele está desenvolvendo baseado no código fonte que ele tem do MSX-DOS2, com uma listinha de coisas que ele adicionou, até colocou a mais, tudo. Lembrar que o Nextor é um sistema, então parte é ROM, parte vai gravado na ROM de um cartucho. Lembrar que o DOS2 você tinha um cartucho na MSX para usar o DOS2, tem uma parte na ROM que vai ser gravada na ROM de uma interface IDE ou coisa do tipo, parte em software. Na realidade é um Omega ROM, o DOS2 64. O dele, pelo que eu entendi, já tá com 128K. Quer dizer, pede 128K, né? Não deve estar usando tudo isso. Coisas, por exemplo, que ele colocou: instruções para leitura e gravação de setores já suportam numeração de setores de 32 bits. FDisk. O FDisk dele já suporta partições de 4 GB. E é no Basic, é KFDisk. É KFDisk. É no Basic, não precisa nem ter dispositivo, não precisa nem estar em disquete FDisk. Você põe qualquer mídia nova, dá KFDisk e vai embora. Seja feliz. Poxa! A única questão que tem é como gravar isso numa ideia padrão Sunrise, né? Eu gostaria muito de testar. Não, ele tem a ferramenta para você copiar. É só baixar lá no site. O problema nisso também é ter coragem de fazer isso na mesma interface BE e depois faz e ferrou, não deu certo. Se brincar, você vai ter que ir lá no Asen. E convencer a criatura abissal a ajudar nessa situação, né? Esse é o pior problema. Você fala que ele não consegue fazer. Pô, qualquer coisa chama o vizinho dele. É o Cthulhu, né? O vizinho de cima. Exatamente. Mas, pô, é muito legal o Nextor. Eu tô quase instalando um emulador aqui pra testar. Depois, se funcionar legal, eu tô pensando em propor a Asen. Pô, vamos começar a gravar esse negócio nas ideias novas, vai? Pô, isso vai dar um senhor gás. E menos trabalho pra ele. Sim. E já que também é MSX, né? Teve um... Quem que fez isso com o coreano? Foi. Foi um sul-coreano que não quer matar um com o norte-coreano, né? É. Um conterrâneo do Kim, né? É. Fez um case mod, né? Do Ownership. Ele fez um Ownership, né? Esse é o Mini Ownership. Não, esse aqui, não tô vendo, tem o case mod, né? Que tá, tem duas notícias. Tem o case mod e tem o Mini Ownership. São duas distintas. Ele fez um case novo. O case novo ficou bonitinho, hein? Tudo bem, não tinha nada contra o case antigo, mas esse até que ficou bonitinho. Enfim, ficou bacana. Sim. Apesar dessa lâmpada em azul pululando. Não basta ter um LED azul, tem que cegar o vizinho. Mas faz parte, né? Lembre-se que o pessoal de lá tem um certo gosto meio bizarro para certas coisas. Um outro que a gente até não comentou, eu achei o link aqui, depois dessa do Case Mod, foi um projeto que o pessoal fez um mini Ownership. Tanto que a foto que aparece é a placa com um cartucho do Vampire Killer espetado e a impressão que dá com o cartucho
cartucho é maior do que a placa. Um protótipo mini Onachip também foi feito, acho que por um sul-coreano. É o Pankilla. Sim. Ou seja, os coreanos voltaram com força total, né? Sim, a plaquinha é mínima. Eu tô olhando a placa aqui. Eles cansaram de ficar brincando de dançar Gangnam Style e etc e tal. E resolveram fazer algo produtivo. Né, resolveram zoar. Tem que aproveitar enquanto a Coreia do Norte não jogou as bombas lá. Ou passou o caô. Hein, gente, se vocês derem uma olhada direito nessa placa tá aqui, certo. Está em coreano. Olha, importante. Mas, como todo mundo consegue entender figurinhas... Todo mundo sabe escrever o Google.Translator. E aí, enfim, estão aí disponíveis. Esse que é o primeiro batch do protótipo. Mini Aliás, chip MSX. Não, aliás, se o Vampire Killer está ali, isso já significa que ele já é MSX2 de cara. Sim. A última foto do link, vocês conseguem ver muito bem a diferença de tamanho entre o Onachip original e o Mini. Que ele compara, pega o Mini, pega um cartucho de drive de MSX, tipo, os dois juntos são um pouco maior ali do que o Onachip MSX original. Ele é um terço menor. Não, só que esse cara aqui acho que não é o Onachip original, não. Esse cara aqui é uma placa, alguma versão dele, né? Do Onachip. Acho que a placa do Onachip é um pouquinho maior, hein? Eu não tenho certeza. De qualquer maneira, eu já quero um. Ah, sim, claro. Se ele tivesse diminuindo um pouquinho mais da arma dentro do cartucho. Pois é. João, se você olhar com calma a placa, você vai ver que a placa principal, ó, tirando os 7 capacitores, tem o Altera e um chip de RAM. Isso é verdade. O resto é conector. É verdade. Tirando meia dúzia de centavos, então. Mas enfim, vamos voltar. Vamos parar de babar, né? Babar, e vamos voltar, porque Konamito achou um troço Philips CD-ROM Interface NMS 0210. O cara tá cagoto, hein? O cara tá inspirado. Isso aí a gente só viu em foto. Se você for olhar as MSX micro antigas, você vai ver talvez algumas dessas fotos. Cara... Inclusive ele bota as fotos da época no mesmo post pra você ver que é o mesmo aparelho. Não, e você ouvia o pessoal falar na época do MSX, já porque o MSX pode ligar o CD-ROM. A gente ficava impressionado. Caramba! Você pode ligar CD-ROM. Mas a gente nunca tinha visto a interface para poder fazer comunicação. Como é que era? Ele ia enxergar como uma interface de um dispositivo IDE, ia enxergar como uma área de arquivos, ia ler como alguns fizeram, que gravavam em CD, gravavam áudio e ligava na porta do cassete. Ninguém sabe. E acho que a gente continua sem saber. Mas ele localizou as fotos e pelo menos expôs. Ele achou um modelo, inclusive, né? Inclusive tem uma foto que é o cartucho desmontado. Sim, muito doido isso. A pena que não tem a data aqui pra gente ter uma... 85? 85. Não dá pra saber nem se era SCSI, muito recente. Assim, eu imagino, de repente, pela cara deve ser algum padrão proprietário próprio. Proprietário. Mas o principal é que daqui a pouco o Daniel Campos acha um. Daqui a pouco o Daniel Campos acha um. E já que falamos em Daniel Campos... Pois é. Será citado. O nosso Harry Potter será citado. Fazendo novamente mágicas. O Harry Potter do Caxambi, né? Fazendo parra do Caxambi junto com o nosso amigo revolucionário Che Guevara. Opa, quer dizer, Juan Castro. E ele fez mágica, literalmente, de pegar um Unitron AP2 e botar o bichinho funcionando direitinho. Ou seja, ele não fez a mágica só de achar o bicho, ele fez a mágica de recuperar o bicho. Alguém sabe, a gente toda quinta-feira se encontra e almoça juntos, vamos conversando, temos um momento de conversa, né, de encontrar a turma no centro do Rio de Janeiro. E ele tava contando que esse micro veio muito bem cuidado e impressionante, porque ele conseguiu um preço muito bom. O micro veio completo, veio com softwares, veio com nas caixas originais, veio com 2 drives, que é quase 1541, né, pelo tamanho. Eu não vamos ofender a criação do tio Wozniak, né? Monitor, encarte, folheto, cara, até pet pra bordar o logo da Apple ainda com a maçã colorida, você tinha. Ricardo, o logo pirata da Apple. Tá, tudo bem, mas não precisa espalhar isso. Tá. Ele teve que fazer alguns reparos, ele falou que teve algum probleminha no monitor, falha de sincronia. E o mais importante, precisou daquele banho com água e sabão de coco. Sim, considerando que a máquina é o quê? De 25 anos atrás, né? Não, cara, tá doido? O último, os Unitrons foram feitos em 80, comecinho de 86, se não falo a memória. Acho que 87. Não, 86, os AP2. Depois ela entrou na espiral do Mackenzie 12 e o resto
a história. Ah, ela nunca fez 2E, não. Não, só 2 Plus. Esse modelo acho que é um pouquinho mais antigo. O último modelo que saiu é o AP2 TI, que tem teclado inteligente, que tem um circuito para poder programar. É mais 580 no teclado? Não, é um outro microcontrolador. Não lembro agora de cabeça. Detalhe, para quem não viu, essa placa, o controle de qualidade é de novembro de 1984. Tá, ele é bem mais antigo. Mas ele falou que teve muito pouco sol, teve que trocar uma memória, né, no cartão de 80 colunas, fazer aquela lavada, né, que ninguém resiste ao bom e velho água e sabão. Detalhe, água e sabão de coco. Sim. Teve que arrumar uma coisinha no monitor e ele conseguiu um excelente preço. Pegou essa máquina, ele me falou, não lembro os valores, mas ele pegou por um preço assim que você não encontra mais hoje em dia. Difícil. Eu tô achando que o Daniel vai acabar virando uma sessão nossa, né? Sempre a gente tem que contar as novidades. Mais uma, né? Mais uma, né? Uhum. A bizarrice que o Daniel desencavou entre um episódio e outro. É o Indiana Campos. É, ele tá fazendo cada achado de brincadeira. Aliás, falar em bizarrice, vamos pra mais uma? Vamos lá. Vambora. Se lembram do Twig, o protótipo do Mac? O Macintosh com drive de 5/4, né? É, mas drive de 5/4, não sei o que, vende, não vende? Pois é. Macintosh Drive 5/4 é o quê? Um Liza? Não, é um Macintosh drive Drive Lisa. 5/4, Twig, que é o protótipo do Mac. Bom, o que importa é, o bichinho tá funcionando. Com um detalhe com uma das mensagens de Elbas, Steve says. Cara, tem até um ícone dele. Sim. Sim. O interessante é que essa ganha aqui, ela tá lá no meio do caminho entre a interface do padrão do Macintosh e a interface do Liza. É, Finder 1.7, 15 de agosto de 83. Nossa, o Mac saiu em janeiro de 84? É. Aham. Mas ele foi vendido quando? Começou a ser vendido quando? Esse cara, se não foi vendido, foi um protótipo. Não, o Mac em si. O anúncio foi em janeiro. Eu acho que foi em março. O comercial passou no intervalo do Super Bowl. É. Uma vez só. Super Bowl tá em fevereiro? Não, é final de janeiro. Final de janeiro ou início de fevereiro. Agora que tá em fevereiro, mas nos anos 80 era final de janeiro. Certo. Começaram a anunciar em final de janeiro pra ser vendido em março, né? Acho que foi março que eles começaram a vender. Março de 84. Acho que foi março, mas eu lembro do anúncio em janeiro. É, só lembrando que era comum na época você anunciar um produto e vender 6 meses depois. É. Diga-se de... Sim, pra fazer aquela massificação. Que diga o Clive Sinclair lá com o Sinclair QL, né? Né? Não, mas o César, até hoje tem certos produtos que demoram, são anunciados e demoram pra sair. No ramo de consoles é normal eles anunciarem um ano antes, 2 anos. PlayStation 4? Essa aí só em novembro e foi anunciada em fevereiro. É, mas no ramo de computador, hoje em dia não é mais tão comum. Hoje em dia você anuncia alguma coisa, você lança com 2 meses, no máximo. Celular, numa semana anuncia, não tá vendendo, né, o celular. Quase isso. É porque senão vai ter uma cópia chinesa no mercado. Verdade. Pra quem tiver interessado, o System Versa 4.2, não lembro qual a versão que saiu, Pioneer 1.7, 83, enfim, dá pra se divertir com essa coisa que parece lisa, parece Mac. Tá no meio do caminho, né? Mac Paint 0.5. E a coisa curiosa do disquinho Twig aqui, né, hein, João? É que, apesar dele ser um disco de 5/4, ele tem 2 janelas. Tem a janela comum, né, do disquete 5/4, e tem uma segunda janela que é literalmente ao lado oposto. Literalmente, quando a gente botava o dedão pra segurar o disquete. Eu fico imaginando por que esse troço não vendeu. Aliás, provavelmente o projeto dele seria por software, né? Sim, não tem nem botãozinho aqui. Mas sempre foi, no caso dos Mac, sempre foi por software. Sim, o que eu acho interessante é que até nesse protótipo já tinha esse conceito. Aliás, o Liza era assim? Também. Esse drive aqui é o drive do Liza. Era só uma curiosidade. Assim como o Amiga 1000, vocês verem aquela primeira tela, tem a seguinte mensagem lá: RAM Based OS. O sistema operacional está em RAM. Ele faz um kickstart igual a Amiga 1000. Puxa. O que fazia sentido total em máquina protótipo. Não. Sim. Porque em ROM você tinha que, a princípio, né, colocar uma ROM com o mínimo de bug possível, ou minimamente rodável. E aí, se você gravasse uma ROM toda hora que você iterasse alguma coisa no sistema, você não ia conseguir terminar nunca, porque você ia gastar todo o dinheiro gravando ROM. Existe, nem ia dar certo. Olha, gente, eu achei muito legal o ícone do Steve Jobs.
Também. E embaixo desse tem o ícone do Steve Jobs, repara que tem Mac Bug e Disassembler. Sim, isso é versão de desenvolvimento, cara. Com certeza, o usuário final não vai ter essas coisinhas. O MacBug era pro Oscar brincando. E provavelmente essa máquina aqui deve ter sido os tubos, né? Já que é um protótipo. Sim, essa foi. Vamos fechar a sessão bizarrice. Encerrar as bizarrices ainda, né? Temos bizarrices ainda pra mostrar. Tem mais 2 bizarrices. Temos 3 talvez. Né? Uma que saiu na Government Technology. Uau, bacana, né? A foto da semana dos caras. Como a Atari vendia os seus computadores, né? Da demonstração, né? As melhores lojas do ramo. Era um token de demonstração, né? Era a área depois de montar, tipo, era um standzinho que eles já traziam pronto e montavam pra poder expor os computadores, né? Uhum. É um display, literalmente. Isso você, como observaram, não é muito diferente desses stands que você vê hoje em dia. Aliás, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Esse stand aí, a ideia dele é exatamente igual à ideia dos stands que eles tinham para os videogames, para o 2600. Já era uma ideia similar. Tanto é que, se você reparar, tá com muito foco em games. Só em games, né? Muito não, total. Total foco em games. Você pode perceber, há um stand que tem um display muito similar ao do Atari. Eu, infelizmente, eu não tenho aqui links, mas eu já vi o display do 2600 e digo que é bem similar. É uma pergunta idiota. Sou eu que tô reparando que a menina tá segurando o joystick do lado errado? É que eu não reparei que a imagem tá pequena aqui. Tu deu um zoom, né? Eu dei um zoom. Essa eu vou dar um zoom também, porque essa eu quero ver de camarote, cara. É só você olhar pra que lado tá saindo o fio. Tá, essa moça tá pensando quem? Minha mãe? Minha mãe que segurava o joystick na posição errada. Ela botava ela pra jogar o Atari, botava Frostbite na mão dela, cara, ninguém ganhava dela. Batia todo mundo, mas ela, quantas vezes ela pegava o joystick na posição errada? Mãe, tá errado. É assim? Aí eu tinha lá, ajustava. Pronto, ninguém ganhava. O joystick tá pro lado. Ela tá achando confortabilíssimo. O problema é que pra cima dela vai pra direita. Pois é. Isso me lembra aquela clássica história do display, né, da propaganda, que o pessoal, todo mundo olhando. Eu não lembro o que era a propaganda. É uma propaganda telefônica, todo mundo olhando os Kandisk. Todo mundo olhando os Kandisk. E a versão do Atari 400-800 do Pac-Man é bem mais decente. Muito melhor. E tem aqui, pra quem quiser ver, além do Atari 800, esse cara aqui, né? Temos o Drive, simpático, que tinha o 6807. Como é que é? O irmão separado pelo nascimento do 1541, né? A diferença é que esse cara era rápido. A PO é muito melhor que a CO da Commodore. Com certeza. Mas é um trambolhão. E aqui do lado, passando uma impressora fiscal, é o gravador cassete. Que também é outro separados pelo nascimento do cassete do C64/BIC-20. Isso aí. É um trambolhão. Em resumo, a Atari e a Commodore, elas estavam bem sintonizadas na concorrência. Sim, elas fizeram máquinas muito parecidas. Se você reparar, os micros da Atari tem tecla de função na direita, os da Commodore também. Só que ele não chamava de tecla de função, né? Ele chamava de tecla de literalmente pra jogo, né? Start, stop. Isso. Play select. Acho que até o Commodore é um outro nome. Acho que a tecla de função é como a gente chama no PC. Mas até, acho que até no Commodore 64 ele tinha outro nome. Não, no Commodore é Function Key. E falando em Commodore... então vamos lá. E falando em Commodore e bizarrices e a Atari e a Commodore fazerem micros meio parecidos, parece que o... Hein, César, qual é o nome do sujeito aqui? O Benji Edwards. Eu fico me perguntando, tipo, de que profundeza do inferno o Benji Edwards acha certas coisas. Porque isso aqui... mas isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Tipo, não basta ter um palhaço freak mais. Basta ter um mímico freak mais. O mímico freak está vendendo um Apple II Box para Commodore 64. Que é isso mesmo. Um emulador de Apple II Plus para o Commodore 64. Por apenas $599. Sendo que, por esse preço, você adicionava mais de $2.000 de capacidade para o seu Commodore 64. Detalhe para a legenda da propaganda. Uma cena de um dos mais recentes pesadelos do Benji Edwards. O mímico roubando
Gente, você aqui é muito bizarro. Não, o mais bizarro ainda é o fato que você encaixa o Commodore na frente do Mimic e ele fica do tamanho do Apple II. É o Spartan o nome. Mimic é o nome da empresa. E se você for reparar, provavelmente aquela caixa ali, você deve abrir ela por cima e deve ver os famosos slots do Apple II. Sim, com certeza. Não só os slots, como uma fonte auxiliar, que não deve dar muito certo, ou ali na traseira, lateral também. E o principal, deve ter toda a circuitaria do Apple II Plus, tirando a 6502 e a ROM. E as RAM, deve ter só a ROM, pirata no mínimo. Olha, eu ampliei o anúncio, tá assim. Capacidade de hardware e software Apple II Plus, 64K de RAM, 4 slots de cartucho do Commodore 64 selecionáveis por software, uma porta paralela de 8 bits não dedicada, uma porta de capacidade de cassete para o seu Commodore 64 e o preço sugerido, valor sugerido por produtos comparáveis, apenas de capacidade, é, segundo eles, acima de $2.200, mas ele ainda consegue fazer todo, segundo eles, em todo um novo sistema, juntando ao mesmo tempo um Commodore 64 e um Apple II Plus. É realmente impressionante. E feito em Victoria, British Columbia, Canadá. Blame Canada. Agora vou fazer a pergunta que vale R$1 milhão em tomates que vale mais do que ouro. Tio Steve Jobs ficou sabendo que isso existe? Então, Blame Canada. Rolou processo? Não, porque a empresa é canadense. Ninguém percebeu sobre a brincadeira, não? Porra, só por causa que tá no Canadá e os caras simplesmente... Não, ele cantou a musiquinha do Blame Canada, não se preocupe. Só pra quem tiver interessado, comentários postaram um link do Apple Fritter, fala do Spartan, e olha, a coisa é pior. Tipo, vamos deixar como dever, como lição de casa pro nosso ouvinte, que a coisa é pior. Meu Deus, eu vou ter que ver isso. Eu li a palavra 1541 aqui. Gente, é o Apple II. É o Apple II on na case, não on na chip, on na case. É on na case. Jesus, é tudo, só falta o teclado. Dá medo. Não, o teclado tá aqui, ó, esse fiozinho do lado. Não, gente, espera aí. O 1541 que você viu, você instalava o DOS-CAS, que era? Era um controlador de do Apple II que estava dentro do 1541, entre o mecanismo do drive e a placa lógica. Ou seja, em modo 41 o DOS-CAD passava, era realmente pass-through, mas quando você virava o switch, ele transformava o 1541 no drive de Apple II. Cara, isso é a maior trollagem que eu já vi. Tipo, daí eu vou deixar pro nosso ouvinte fazer o cálculo da capacidade de dar merda nisso. O departamento de vai dar merda pisca com todas as luzes, aponta e a placa vem girando escrito no horizonte em 3D. Cara, eu acho que isso foi lançado em que ano? 86, né? 83. Não, 85. Não, aqui tá no comecinho do Apple Fritter, tá 84. Ah, foi aqui que o Jobs começou a perder cabelo. Não, o 84, o cara que fez o... Ah, tá aqui, embaixo, 86. Em 85. A página 9 da edição de janeiro da Compute Gazette. É, porque o engenheiro fala da Compute de novembro de 85. E obviamente... Não confundir a Compute com a Compute Gazette. Eram duas revistas diferentes. Sim. E obviamente, como a gente tá ouvindo falar desse trem só agora, deve ser um dos clones de Apple II mais raros que existe. Mimic System Spartan. The Lawn Point in Apple II Cloning. Ponto. Acabou. Depois dessa. Sim, então ele pode ser considerado clone de Apple II. Agora, pra fazer a trollagem suprema, isso é compatível com o 128? Não. Por quê? Olha, sinceramente... isso aqui encaixar no 128? Eu acho que encaixa mesmo. Não sei se tem pequena diferença entre o espaçamento entre a user port e a porta do... Não, tem uma... Falta uma alteração aqui. Não sei. Um dia você procura o 128 e um canadense que enfim, vamos só passar muito rapidamente porque tem uma história, tem histórias inclusive tipo barra pesada. Opa! Sobre o Mimic Spartan, né, sobre a Mimic Systems. Enfim, vamos passar pra frente, senão, tipo, né, vamos voltar nós e o nosso... não vamos contar que tem memorando do Steve Jobs falando que o mínimo que ele pede é o sangue dos caras da Mimic e coisas assim. Não seria a primeira tentativa dele tipo uma guerra termonuclear contra alguém, né? O Android que eu digo. Enfim, ainda bem que ele não tinha armas nucleares. Acho que era coisa tão bizarra que eu não ia conseguir fazer nada. Só ficou olhando perguntando que porra é essa. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Um dia, bota aí na nossa pauta de coisas que pra gente fazer um dia. Um dia vamos falar só de bizarrices. E você tem um podcast só. Gente, os caras desassemblaram o Apple Soft Basic e mudaram e relocaram as rotinas. Enfim, se fosse hoje em dia, em vez de ser a cara aqui do comediante de
de palhaço, tava a cara do Trollface, né? Olha, poderíamos chamar o Sander pra fazer a foto. Giovanni providenciado. Não, uma coisa é certa. Quando ele vê isso aqui, ele vai querer um. Ah, cara, me diz o que ele não quer. Depois daquela descoberta que fizemos a respeito do organizador do Vintage Computing Festival, que eu postei pra vocês recentemente, depois daquela, cara, ele pode sair na rua com uma camisa pra colecionadores. Eu sou o número 1. Por que você vai continuar tentando? João, só pra soltar a curiosidade aqui. Esse troço, além de tudo que ele é também um expansor de slot pra Commodore 64. É, isso eu reparei. Esse vem de brinde. Olha, e se tudo não fosse o bastante, também expande os lotes. Caramba. Cara, isso aqui é uma trollagem, cara. Isso aqui não é um periférico, é uma trollagem. Uma trollagem com chips, com capacitores, com diodos. Não, tá dizendo aqui, o bicho tem 24 blocos de jump, ou seja, você pode customizar do jeito que você quiser. Vamos falar então, vamos passar desse aí, porque largar o... Eu sei que a gente ficou perplexo com o aparelho, mas a gente tem que passar pra próxima. João, vamos terminar com uma foto clássica. Opa! Momento nostálgico. Já que estamos em nostalgia, né? 81, uma foto clássica do Bill Gates e do Paul Allen, cercado de máquinas que rodam Microsoft Basic. E aí aquela coisa, na autobiografia do Paul Allen, ele deu umas pancadas no Bill Gates, depois parece que os andaram se acertando, voltaram à broderagem. Ele deu porrada no Bill Gates? Uma das acusações é que ele e o Ballmer teriam se juntado para diminuir a porcentagem do Paul Allen. Mas então, quer dizer que o Ballmer, ele tá na Microsoft desde longa data? Desde o início, já era careca na época. Nossa. Enfim. E era estouradinho? Developers. Sempre. Propaganda do Windows 1, que a gente já postou em algum lugar. Enfim, tempo passa, tempo voa, tempo é o senhor da razão. E dia desses o Paul Allen resolveu fazer uma festinha no... Sabe o que ele montou? Sabe que o Paul Allen montou um museu pros micros dele, né? Cafofo do Paul Allen. Já comentou desse Cafofo Paul Allen. E ele tirou a mesma foto, né? Repetiu a mesma foto com o Bill Gates 30 e tantos anos depois. Ele sem barba, o Bill Gates... Obviamente mais velho, né? Bem mais velho. Mais velho. 32 anos mais velhos, ambos. Bill Gates já não tem cara de garoto. Nas duas fotos o Bill Gates tá com cara de doente, mas a foto atual tá com uma cara muito mais de doente, meu Deus. O antes era doente de estado de espírito. E outra grande diferença, talvez, é que Paul Allen tinha uma vistosa barba e um vistoso bigodão preto, e hoje em dia eu acho que ele já tá naquela fase de puxar o cabelo pra frente, sabe? Já botou o cabelo pra cima, pra refazer o topete ali. E a foto é uma terceira diferença sutil. O micro está lá, mas foi devidamente cortado. Cortaram. Vai por 2? Não, tá no cantinho ali, dá pra ver o Ed. Sim, mas ele tá cortado. Só tá aparecendo o drive. Eu não sei se na realidade foi alguma limitação da maneira que o Twitter posta a foto. Eu acho que acabou sendo, porque tem micros bem cortados ali, né? E uma coisa meio quadrada, enfim. Pode não ser trollagem, só uma questão de formatação. Não, porque na realidade, pra quem é interessado, aparentemente eles postaram demais, sim, mais próximo e mais baixo a foto. Sim. O fotógrafo estava mais alto com relação ao nível das mesas na foto original. O fotógrafo tá acima da cadeira, pra ser mais preciso. Agora, outra coisa também que eu tenho a elogiar é que nessa foto remake, os micros que ele tem estão em estado impecável. Mas o Paul Allen, ele é dono de um museu. Ele montou um museu da computação. A gente já postou isso. Ele tem equipamentos lá com simuladores que você pode operar remotamente. Então ele não tem só micro, ele tem mini computadores. E ele pagou o Retrobrite de todo mundo. Essas unidades, sim, muito bacana. Agora eu vi gente comentando que essa foto é montagem. Por conta da posição, do olhar onde o Bill Gates está olhando, não sei o que, a gente falando que era montagem. Eu acho que não é. Eu também acho que não. Se você reparar, a sombra do Bill Gates está refletindo no monitor do micro atrás dele. Sim, a iluminação tá igual. É que o Bill Gates tá esclerosado, ele olhou pro relógio. Exatamente, pô. Tá olhando pro relógio de parede, inclusive. Quando ele tá com essa cara de bobo assim, é dele, não é questão que é montagem. Quando disseram, olha, só que a teoria da conspiração em tudo, né? Quando disseram olha o passarinho, ele olhou pro cuco. Cara, que morreu o Steve Jobs, então, cara, o pessoal tá sem ideia pra inventar teorias da conspiração. Aí pegaram o Bill Gates mesmo. Daqui a pouco eu tô dizendo que essa foto foi póstuma, que o Bill Gates já morreu, né? Não, o Paul Allen já morreu, porque ele tá empalhado em um boneco de cera. É por isso que tiraram a barba, né? Que reproduzia.
Então tá, gente. Enfim, muito bacana a foto. Foto que queiram ou não, você gostando ou não desses dois indivíduos aí, é histórica, né? Não, com certeza. A gente não pode tirar esse mérito deles. E temos o link aqui que diz que o Bill Gates e o Steve... o jovem não ficou de bem com ninguém. O Paul Allen e o Bill Gates tem aqui eles fizeram as pazes e voltaram a ser amigos. Aquele negócio, né? Viram que o Jobs morreu, falou, pô, Jobs morreu. Acho que eu vou lá fazer um espaço com o maluco, né? Cara, sou eu que vou bater de bota. Steve Jobs morreu antes do que eu. Enfim. Precisa que um dá um exemplo, né? Com essa foto de 30 e 32 anos de diferença, a gente encerra, né, a nossa sessão de notícias por hoje. Momento de amizade e fraternidade, né? Congraçamento. Coisa E o melhor de tudo, celebração aos microclássicos. Sim, e o principal de tudo, gente, que ninguém tá se tocando ainda, o Commodore PET, e tem a versão pirata do Microsoft Beats. né? Ou seja, a trollada suprema aí do Jack Tramiel. Jack Tramiel tá ali dentro, rapaz. Se você olhar atentamente pra foto, você vai ver. Ó, agora, vocês querem conspiração? Então eu vou mandar uma. Vocês olharem atentamente na foto, dado uma certa reflexão, um certo ângulo, vocês vão ver a cara do Jack Tramiel aparecendo no monitor do Commodore. Mostrando o dedo pra eles. É isso aí. Pronto, vocês querem, tá aí. Coloquem o rosto na televisão, fixem bem, depois olhem pro sol. Pois olhem de novo, coloquem um óculos 3D, mas aquele clássico, celofane, vocês vão ver. Jack Tramiel no monitor do PET. Ó, gente, eu só peço uma coisa agora. Muito legal a foto de reconciliação, a foto de 31 anos, mas Bill Gates, por favor, não refaz aquela foto de pose sensual. Não. Por favor, para por aí. Como é que é? Você tá velho, tenha dignidade, né? Enfim, depois dessa, vamos encerrar por hoje mesmo. Sim, não siga o exemplo da Gretchen. Tá em Portugal, hein? Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigado por nos aturar. Literalmente. A gente volta daqui a 15 dias. Encerrando a entrevista com o Divino Leitão. É divina entrevista. O Holy Pig, né? Gente, não se preocupe, a entrevista vai acabar. Infelizmente, mas vai acabar. A gente pensava, francamente, não pensava que não fosse acabar, porque o Divino foi uma entrevista das mais legais que a gente já fez. E das mais longas. Ficou muito, muito, muito legal. Então espero que vocês tenham gostado da primeira parte, que a gente fez em caráter extraordinário. Toma logo quase uma hora de entrevista. Agora na parte B com a sessão de notícias e essencial na parte C com a sessão de comentários e e-mails dos episódios passados. Tem comentário pra caramba. Sim. Inclusive já temos material para quando fizermos o Mulheres na História da Computação 2, a missão. Gente, tchau. Até mais, gente. Dá mais. Fui. Galera, uma boa noite, boa tarde ou bom dia. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.